Olá, queridos irmãos, está começando mais uma quarta-feira, nós entrando na sua casa, com a sua permissão, para orarmos e meditarmos a palavra de Deus. Padre Miguel, tudo bem, Padre Miguel? Graças a Deus, é sempre uma alegria, é um tempo de conversão vir no ID, né? Um tempo de graça. Pois eu senti falta, fiquei 15 dias longe e já senti falta. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Tu sentiu falta, nós sentimos falta de ti também, né? Mas nosso querido Paulo estava em missão, né? E a gente vai onde Jesus nos manda. Claro. Mas é uma graça estar aqui com vocês, com toda a nossa fraternidade, Fundação Fraternidade, com a nossa também amada Canção Nova, né? Isso. Com nossos queridos telespectadores e que venha o Espírito Santo. Exatamente. Então você vai pegar a sua Bíblia, vai abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, nós vamos falar hoje sobre direção espiritual. Vamos hoje tentar mostrar para você a importância, né? E como faz falta para a gente, para nós que somos cristãos, para nós que somos católicos, mantermos esse hábito assim, da direção espiritual com o nosso sacerdote, para estarmos sempre em dia, né, Padre, com as coisas de Deus, né, e com a nossa vida também. Eu vou pedir ao Júnior, então, que toque nossa música de abertura, para que a gente possa começar esse programa com você. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem. Voltando então, vamos clamar o Espírito Santo sobre nós e sobre você, sobre a sua casa, a sua família, como todos os programas que nós fazemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem. Como vamos começar, Padre? Vamos fazer alguma leitura? Vamos falar um pouquinho antes sobre... Bom, podemos introduzir esse tema, mas eu gostaria Bom, vamos pensar agora. Como é que eu vou te responder essa pergunta? Por onde vamos começar? Então, nós queremos falar sobre direção espiritual e quero realmente, a partir desse texto que nós vamos ler, entender primeiro o que é e a importância, por que isto? Por que falar de direção espiritual? Por que vamos gastar um programa para falar sobre isso? E por que entender, né? E por que é necessário o diretor espiritual? E não sei se você sabe que existe essa figura também,
do diretor espiritual. Muitas vezes agora nós, não digo mais nós, porque não sou mais leigo, né? Mas nós, quando estamos no seminário, a gente recebe toda uma formação extra, né? Que vocês, de repente, não têm acesso, né? Mas, muitas vezes nós vivemos e nem pensamos sobre isso, nessa necessidade de alguém que nos dirija. Tá? E dirigir para quê? Né? E para onde? E por que eu tenho que buscar isso? Né? Então, justamente, mas quando a gente fala sobre santidade, sobre crescimento espiritual, nós entramos num caminho que bastante difícil e bastante, muitas vezes, difícil até o entendimento e o discernimento das coisas espirituais. Então, é difícil também nós sermos juízes de nós mesmos. Muitas vezes nós precisamos, né, de alguém que nos auxilie, alguém que seja neutro, alguém que tenha um estado, a graça que possa nos ajudar. Tá? E até isso, a própria sociedade também é disposta. Assim. Se você quer você está doente, você quer um conselho sobre doença, você vai procurar um médico. Né? Se você precisa um auxílio psicológico, procura um psicólogo. Né? E para o crescimento espiritual, alguém pensa, né? Muitas vezes nós não pensamos nisso. Às vezes tem coisas que são psicológicas que estão ligadas diretamente com o espiritual. Aliás, sempre estão ligadas. Né? E às vezes a pessoa fica tratando só uma parte humana e não trata a parte espiritual e não entende. E na vida espiritual, esse crescimento, ele tem leis, tem caminhos que Deus dispôs para que eles aconteçam. Então, se eu não entendo o caminho de Deus e não consigo discernir a sua vontade, muitas vezes eu posso estar até lutando contra Deus na minha vida. Por exemplo, tem santos que passam, nós chamamos de uma aridez, que não tem consolo, só não sente um consolo interior. Mas isso é profundamente espiritual e de crescimento, né, que vai fortalecer a fé, as virtudes e outras coisas mais. Mas nós, muitas vezes, não entendemos. Aí a pessoa vai, por que Deus está me fazendo sofrer? Por que agora eu não sinto mais nada? Quando eu comecei a minha caminhada, eu sentia assim, me sentia forte, eu gostava de rezar, e crescia, e fazia aquilo, foi missão. E agora, cada vez que eu vou rezar é difícil, eu não consigo. Eu começo a ver meus pecados, eu só vejo que me sinto fraco. Por que isso acontece? Será que Deus me abandonou? E também os fenômenos espirituais, por exemplo. A mística cristã. Nós sabemos que existe a ação, por exemplo, do espírito maligno sobre a nossa vida. Isso é as seduções do mundo. Nós, por exemplo, nós temos que nos conhecer, nós temos um temperamento, existem tendências nesse temperamento, que são positivas, outras negativas. Temos uma alma ferida por causa do pecado original, claro, restaurada, mas com concupiscências, com tendências más que nos inclinam. Temos vícios, temos doenças. Então, temos que discernir entre todas essas coisas como caminhar. Então, por exemplo, muitas vezes São Paulo fala, né, sobre um anjo de Satanás, o falso anjo de luz que se aproxima. Ou seja, como é que você vai discernir isso na sua vida pessoal? Então, o diretor espiritual é aquele que é preparado pela igreja para poder justamente ajudar você no caminho da santidade. E ajudar nesse caminho a você discernir a vontade de Deus. Por uma vocação, muitas vezes, você discernir qual é o seu chamado, se é matrimônio, se é vocação sacerdotal, vida religiosa. Existem muitas opções, e eu preciso discernir. Então, se você não tem conhecimento da vida espiritual, alguém que te oriente, você vai, muitas vezes, tomar decisões por impulso, ou vai desistir de um caminho que realmente seria o seu, e você vai escolher uma outra coisa e vai ser infeliz, porque para nós sabemos que a santidade é a felicidade. Para nós não estar com Deus e caminhar com Ele é a felicidade. Então, só que muitas vezes isso se confunde. Não tem pessoas que muitas vezes buscam consolos em outras crenças? Sim. É que nós falamos já sobre isso. Nós sabemos que Jesus é o caminho,
a verdade e a vida. Mas muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Acham que veio para uma vida como fosse um sincretismo total, por exemplo, né? Que tudo leva a Deus, né? Então, que todas as coisas, que não existe mal, o que não existe demônio, que não existe inferno, né? Então, coisas contrárias à nossa fé. Então, e a pessoa às vezes vai tentando, né? Buscando uma paz que não é de Deus, né? Então, às vezes vai só pelo sentimento da paz, pelo sentimento de sentir, ou me sinto bem, me sinto consolado. E a pessoa às vezes vai se perdendo, porque o demônio, nós sabemos, ele é astuto. E ele vai fazer de tudo. Então, se você vai nos perder. Então, primeiro ele vai impedir que você conheça Deus. Mas depois ele vai tentar, pelos caminhos espirituais, te enganar. Usando os próprios caminhos espirituais, te enganando. Com falsas virtudes, com falsos consolos, com falsas ideias, né? Levando a soberba, enfim. Então, o diretor espiritual vai ser que ele vai realmente, você vai abrir a sua alma, toda a sua vida, e ele vai te ajudar a discernir o caminho de Deus. Até vai dizer, olha, isso aqui não é de Deus. Vai também nos ajudar na direção espiritual, tem uma questão de obediência ao diretor espiritual. Então, uma pessoa também vai se fazer obediente, e nessa obediência isso vai dar uma segurança no caminho de Deus. Vem a tentação, não, o diretor espiritual diz para não fazer isso. Exato. Eu não vou fazer. E se a gente olhar a vida dos santos, né, por exemplo, nós estamos falando tanto de Santa Faustina, né? Jesus dizia para ela, você diz tudo para ele que tem que dizer. E obedeça tudo que ele tem que te falar. Né? Então, ela tinha que ter direção espiritual. Sim. Santa Teresa de Ávila, né? E pega os grandes santos, Santo Inácio de Loyola, né? Então, o diretor espiritual é aquele instrumento de Deus que vai te ajudar a discernir a vontade de Deus e te conduzir para a santidade. E como é importante, né, Padre, nesse sentido de que a gente vive sempre tendo alguém para nos orientar em alguma coisa, desde crianças, É né? verdade. São os pais, depois são os professores. Quando a gente começa a trabalhar, tem lá uma pessoa que nos mostra os caminhos, né? Nos mostra como fazer, o que não fazer. Ó, aí dá errado, não faça desse jeito, faça do outro. E a gente vai aprimorando a nossa vida, digamos, material, profissional, né? Mas a parte mais importante da nossa vida a gente deixa de lado, né? E pensa que pode fazer sozinho, que pode resolver sozinho, eu acho, né? Uma coisa que a gente não tem nem ideia, né? É verdade. Esse é o grande problema. Isso que o Padre Miguel estava falando é profundamente verdadeiro no sentido de que sem um diretor espiritual a gente anda no escuro, né? Isso aí, fundamental, assim, né, Paulo? Falou, e o Padre Miguel, muito importante, porque a gente nem ensina para os nossos filhos, né? Claro, eu vou sempre pegar um pouco lá para a maternidade, que é a minha vida, né? Claro. Então, eu sempre estou questionando o que eu estou ensinando para o meu filho. E realmente, assim, é a parte mais importante, é a direção espiritual. E no momento que eu consegui, né, colocar a direção espiritual na minha vida, e aí eu tenho a honra de ser o Padre Miguel, meu diretor espiritual, eu vi que a coisa, ela clareou, porque a gente precisa dessa graça do sacerdote que tem essa ligação, né, esse vínculo fortíssimo com o céu, com a Santíssima Trindade, com a Virgem Maria. E quantas coisas que eu estava confusa, não sabia bem se o que estava vindo era o correto, se estava, porque as coisas são muito sutis. A gente não pode se achar, porque eu sou católico, né? Várias vezes a gente já conversou sobre isso. Eu sou católico, eu vou na missa, eu rezo o rosário, papapá, eu sou o dono da verdade. E aí, eu vou citar assim para vocês, neste domingo agora, teve o lançamento de mais, eu não me lembro se foram 3 ou 4 episódios do The Chosen, né, da 5ª temporada. E um episódio me chamou muita atenção, porque eles fizeram um contexto da conversa de Jesus com Judas. E Judas
tenta convencer o Senhor das ideias dele. E aquilo ali me tocou tanto, porque, claro, ele tinha o grande diretor espiritual, tinha Deus, né, ali do lado dele. Mas A gente não escuta, não adianta. exatamente. Então, assim, ó, eu preciso do diretor espiritual, estar em unidade, em oração, pedir essa graça para Jesus, para Nossa Senhora de me colocar. Mas eu também preciso escutar. Não é verdade? Sim, sem dúvida. Eu preciso escutar, eu preciso me esvaziar das minhas ideias. E não é porque assim, ó, o Senhor nos deu, né, o dom da inteligência. Todos nós temos, né, o dom da inteligência. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas por toda essa questão da nossa corrupção da alma, a gente tem que ter esse olhar atento. E às vezes são ideias maravilhosas, né? Ideias que aparentemente são ideias excelentes. Vamos fazer, né, sei lá, uma apresentação católica. Tá, mas a ideia de quem? É da Márcia ou é ungida pelo Espírito Santo? Né? Então tem essa questão. E o andar, né? O andar, a minha caminhada. Como eu vou viver o dia a dia. Então, quantas coisas na minha vida, e eu vejo na vida dos irmãos também, que foram direcionadas, bem direcionadas pela direção espiritual. Exatamente. Vou pedir para o Júnior, então, fazer a nossa música tema, e nós vamos escutar, pensando nisso que falamos, e aí vamos fazer a leitura, tá, Padre? E eu vou deixar-me guiar e me abandonar em teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. A tua graça me basta, o teu amor me sustenta. A tua graça me basta, o teu amor me sustenta. Voltamos então depois dessa música maravilhosa e vamos fazer então a leitura de hoje, Padre. Então, Marcos 4, né? A partir do versículo 1. E começou de novo a ensinar junto ao mar. Veio até ele multidão muito numerosa, de modo que ele subiu e sentou-se num barco que estava no mar. E todo o povo estava na terra, junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas, e dizia-lhes no seu ensinamento: escutai, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou.
A outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outras caíram em terra boa, produziram fruto, subindo e se desenvolvendo. E uma produziu 30, a outra 60, a outra 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escolhi essa parábola porque ela fala do dinamismo espiritual e dos seus perigos. Como se cresce na vida espiritual e quais são os seus perigos. E por isso, sabendo desses perigos, nós vamos entender a necessidade do diretor espiritual. Tá? Então, Jesus vai aqui no versículo 13, mais adiante ele vai dizer assim: se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as parábolas? Então vamos entender um pouquinho, né? Nós sabemos, conhecemos essa parábola. Então, o que é preciso? Eu preciso escutar a palavra, acolher e dar fruto. Certo? E qual é o fruto? Qual é a direção da vida espiritual? Então, nós viemos de Deus e vamos para Deus. Okay? Nós sabemos que nós pecamos, então, a partir da redenção de Cristo, então nós nascemos de novo. Nascemos no nosso batismo e nos tornamos agora, né, em nós há uma graça santificante que nos une a Cristo. Tá? Então, a vida espiritual vai fazer o que? Deus vai nos conduzir através do seu Espírito Santo, os meios que Ele nos dá, a que cada vez mais a nossa vida se assemelhe à vida de Cristo. Então, essa é a direção da vida espiritual. Os santos são aqueles que são semelhantes a Cristo na sua vida. Então, isso não é apenas, né? Então, nós percebemos que não é apenas alguma prática que nós temos que ter. Então, não é apenas momentos de emoção que nós temos. Tá? Não é apenas ir à missa. Entende? Não é apenas algum momento que eu me senti bem. Isso significa um processo de um novo nascimento e um novo crescimento. Certo? Que vai partir, claro, então, desse encontro pessoal com Deus. Mas a graça ela vai vir em relação à natureza, certo? A minha natureza. E como ela está naquele momento. Então, Deus vai começar a operar na minha vida para que eu vá me assemelhando mais a Cristo a cada dia. Isso é uma forma gradual, não é de um dia para o outro. Ninguém fica santo de um dia para o outro. Ninguém fica santo num retiro. Ninguém fica, né, resolveu estar pronto num retiro. Não. Ninguém fica santo porque participou num grupo de oração. Tá? Então, mas eu fui batizado. Bom, o batismo do Espírito Santo é o início da graça. É o despertar da fé para que Deus possa fazer a sua obra. Então, a minha natureza vai influenciar. A minha história vai influenciar. Minhas experiências, a minha cultura, aonde eu estou. Tá? Então, a partir disso, então, Deus começa a construir. E sobre essa realidade espiritual, então, vão haver meios diferentes, né, para serem aplicados. Vai depender do momento que a pessoa está. E os perigos que se apresentam, por exemplo, o que apresenta a parábola? Por exemplo, qual é aquele que está à beira do caminho? O que significa isso na vida espiritual? Né? Enfim, vamos agora secar um pouco a parábola, mas eu vejo que temos que terminar, né? Então, para depois, quem sabe, a gente aprofunda mais Sim. a partir da parábola. Tá? Sem dúvida. Tá? Marcinha, tu queres colocar alguma coisa nesses Não, vai minutinhos ficar que pela nos metade. restam? Não vai. Não, Nos resta ainda um tempinho. De como nós temos que ter consciência. A consciência de se colocar com a razão, com a decisão e com o coração inteiramente na frente de Deus, para que a semente realmente dê bons frutos.
Então eu me aproximo de Deus não com o foco lá em outros lugares, mas com o foco aí, naquele momento que eu estou vivendo de oração, como nós estamos aqui. Tá certo, tá certo. É isso, né? É exatamente essa disponibilidade, né? Nós temos que nos colocar sempre A vigilância, né? vigilantes para exatamente A gente pode citar, deixar que Deus porque, haja na nossa vida, né? por exemplo, né, a primeira semente que está à beira do caminho, né? Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu estou na beira do caminho, eu não estou com Jesus. Tá? Por exemplo, e é aqui o fenômeno da distração da vida espiritual. Podemos citar esse, né, que é um grande perigo. Tá bem. Nós então vamos para um pequeno intervalo. Voltaremos no segundo bloco para dar continuidade a este tema que é fundamental nas nossas vidas. Estamos voltando então para o segundo bloco do nosso programa. Hoje estamos vendo direção espiritual, a importância que tem o nosso diretor espiritual na nossa vida, na nossa caminhada, neste andar na direção de Cristo e da vida eterna, né? Porque, como nós dissemos no primeiro bloco, como é importante a gente caminhar de maneira correta, né? Porque a gente aqui na Terra dura 70 anos, 80, 100, né? Mas o resto é eternidade, né, Padre? Se a gente não cuidar do que vem depois, não serão mais 100 anos apenas, né? É a eternidade que a gente está falando, que a gente está vivenciando antecipadamente. Se não prepararmos bem o caminho, essa eternidade pode ser bem complicada, né, Padre? Sim, e por isso eu gostaria de... Bom, Jesus fala, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro se a gente perder a nossa alma? Exatamente. Nós termos coisas nessa vida, porque tudo vai passar. Exato. Tudo, você vai perder tudo. Todos os seus bens materiais você vai perder. Tudo. Todos os seus apegos, né? Tudo. Não adianta, todo o poder que você tinha na Terra vai terminar, vai desaparecer, por mais importante que você tenha sido. Ok? Então, não é isso o mais importante. Né? Importante também é realmente, cara, é nesta vida humana caminhar com Deus. Né? Podemos ter bens, não há nada contra ter bens, desde que eles sejam servos e não sejam senhores. Exatamente. Tá? Bom, então eu queria que o telespectador entendesse por que a necessidade de um diretor espiritual. Porque a vida espiritual, ela tem leis, o crescimento espiritual é um crescimento que necessita de discernimento. E existem muitas distrações, tentações que nós muitas vezes não percebemos e não entendemos. E às vezes até não entendemos qual é a meta que temos que chegar. Muitas vezes não entendemos problemas sobre santidade, sobre crescimento espiritual, sobre conversão. Às vezes, pode ser até dentro da nossa caminhada de igreja. Muitas vezes nós falamos sobre santidade. Mas o que é santidade? Eu estou caminhando certo? Então, às vezes as pessoas vão pautando a sua vida, por exemplo, por uma questão que todo mundo faz. Né? Hoje em dia, pessoas que se acomodam. Não, mas eu já vou na missa, já rezo, né? Faço a minha novena. E às vezes a pessoa fica achando que isso é suficiente. Meu irmão, não é suficiente. Não é. Em Deus tem um plano de santidade. E esse plano, ele é executado no amor, na obediência a Ele, e vai seguindo leis de conversão. E que nós vamos aqui, podemos, a partir dessa parábola, perceber, por exemplo, as distrações, os problemas que vão acontecer. Por exemplo, esse que nós estamos falando à beira do caminho. Qual é uma grande dificuldade e aonde nós somos atingidos diretamente porque temos um corpo, por exemplo? São as distrações.
você pode estar na missa e não estar na missa. Você pode estar na igreja e não estar em comunhão com Deus. Porque você está pensando no jogo de futebol, no churrasco, a missa está demorando, você quer ir embora para casa, você sai da igreja e não sabe o que foi a homilia, o que aconteceu na missa. Né? Não confessa há muitos anos, não quer se confessar, é contra a confissão, por exemplo. Acha que é bom só rezar em casa e que está tudo bem. Né? Não lê a palavra, não lê o catecismo. Né? Então, não vai ser santo. E está correndo o risco de perder a alma. Então, a distração, e até a distração daqueles que estão caminhando com Deus. Muitas vezes, você tem uma meta, por exemplo, de ser, ser sacerdote. Eu vou usar o meu exemplo de vida, de seminário. Então, a pessoa fez o discernimento, Deus a chamou para o seminário, chamou para a sessão. Aí a pessoa está lá, e ela começa a se preocupar o que está acontecendo na casa dela. Então é uma preocupação justa, Sim. mas que precisa de uma resposta de fé. Entender de que se Deus está me chamando aqui, Deus vai cuidar da minha família. Certo? Então muitas vezes nós achamos que nós somos a solução. Aí às vezes o rapaz sai do seminário para ir lá fazer, por exemplo. Né? Então existem distrações, até aparentemente justas. Né? O tempo dedicado à oração, como eu rezo. Às vezes eu só digo coisas, ou vejo que a oração não tem sentido, acho que a oração não precisa. Então, é a distração. Às vezes você tem uma missão, por exemplo, você tem que estudar. Né? Então, lá no seminário tem a hora do estudo. Aí você inventa você vai rezar, você vai fazer a cuia de chimarrão, você vai fazer não sei o quê. Tudo isso é uma ação distrativa do diabo. Entende? Ele vai jogar com essas coisas para que você não estude. Por exemplo, tem um exemplo grande, acho que um exemplo, se não me engano, de Santo Inácio de Loyola, que ele estava, toda vez que ele ia estudar, aparecia Jesus. Exatamente. Parecia Jesus. Você imagina, né? Você sentar e Jesus aparecer na sua frente. Né? Não tem como estudar, né? Não, daí, claro, ele ficava conversando com Jesus. Tá? Aí foi conversar com o diretor espiritual dele. Olha só. Né? E aí o seu espiritual olhou para ele. Mas, aí vem aí o discernimento do diretor espiritual. Disse, mas que horas que ele aparece para você? Sempre eu sento para estudar, ele aparece. E você não está estudando. Não, claro, eu vou conversar com Jesus. Então você faz assim, se ele aparecer, novamente, você vai dizer assim, ó, me fala da sua mãe. Ok? Tá. E justamente foi ali. Sentou para estudar, Jesus apareceu. Tal. Ô Senhor, fala da sua mãe para mim, sua mãe maravilhosa. Quando ele falou isso, virou, né? E o diabo apareceu e desapareceu. Ou seja, ele estava disfarçado do Senhor. Para quê? Porque Santo Inácio precisava estudar para a sua missão. Entende? Então ele não está preocupado se olha que discernimento sutil esse, entende? Incrível. Então, quem ia imaginar isso, entende? Sim. Ele não teria sido quem ele foi se ele não tivesse estudado aquilo que precisava estudar. Então, imagina como é que a gente vai então pensar como é que não preciso, né? Então, a gente precisa de alguém, porque é um discernimento fino, não era qualquer pessoa. Era Santo Inácio. Uma pessoa determinada em busca da santidade. Não era alguém que fazia penitência, rezava, estudava. Né? E ele estava cedendo a uma tentação. Sem ele entender, sem ver. Então não era uma pessoa que estava uma vida bagunçada. Né? E ele não conseguia ver que o demônio estava o enganando. Então quanto mais nós.
Imagina o que ele pode fazer conosco, né, Padre? Então, a distração, por exemplo, aqui na parábola fala sobre os espinhos, né? O que são os espinhos? São as seduções do mundo. Muitas vezes, eu falo da minha vocação, tá? Muitas vezes o demônio pode te levar a ser um padre mundano. Você está no seminário e ele vai fazer com que você não largue os seus vícios. Vai beber demais, vai usar, sei lá, fazer outras coisas, uma vida dupla, levar uma vida medíocre, tá? Não estuda, não reza, fala só bobagem, tá? Mas está lá. Tá? E ele vai enganar você, e aí o que diz Jesus? Não vai dar fruto nenhum, vai ser um ministério estéril. Estéril. E até vai levar as pessoas, pode levar as pessoas para o pecado. Ah, mas eu sou padre. Mas tem que se converter. Porque também somos filhos de Deus, né? E eu, pelo batismo, também preciso ser um padre santo, preciso buscar minha conversão. Eu também tenho que combater os meus vícios. Tenho que lutar contra as tentações. E muitas vezes, e aí entra pecados de soberba, de orgulho. Ah, porque eu sou padre, então agora, né, tá tudo bem, né? Então não tem problema nenhum. O próprio leigo, às vezes, tem essa visão do sacerdote, então, né? A conversão, né? Então, porque as tentações, elas vão entrar de acordo com o estado de vida que você tem e o grau que você está caminhando na vida espiritual. Ele vai mudar as tentações, né? Ele não vai chegar lá para um cara que está num alto grau de santidade com uma coisa grotesca, né? Para um Santo Inácio, né? Ele não chegou com uma coisa absurda, assim, né? Sim. Mas botou uma aparência de santidade numa coisa, por exemplo. Também, o que é as pedras, sementes das pedras? É a superficialidade. Uma vida superficial. Muitas vezes nós estamos aí fazendo, às vezes a pessoa quer evangelizar o mundo inteiro, quer fazer tudo. Quer assumir todas as missões. Não vai dar. Entende? A pessoa, então lá, eu sou pároco São Martinho, mas eu quero ser também pároco da não sei o quê, 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 e atender todas as coisas. E entro no esgotamento, por exemplo. O ativismo, por exemplo. O ativismo é pior que levar uma vida relapsa, porque ele tem uma aparência de virtude, por exemplo. E a pessoa começa a fazer milhares de coisas, escondendo pecados, escondendo vícios, escondendo, não trabalhando, indo muito além do que pode, até o ponto que ela vai cair e não consegue levantar. Ela vai abandonar o sacerdócio. Ela vai entrar tem aquela famosa síndrome de burnout, né? Um esgotamento. Exato. Isso explode, né? Então acaba não voltando. Mas isso é possível evitar. Se você tem um diretor espiritual, se você é sincero nessa direção espiritual, Deus vai te ajudar a perceber esses perigos da vida espiritual. Que nem tudo vai parecer feio. Por exemplo, uma missão sempre é bonita, mas ela pode te tirar da vida espiritual. Por isso é a questão do que a gente estava comentando, o discernimento. A ideia, que ideia maravilhosa essa missão, mas é de Deus? Por exemplo, vocês são casados, né? Porque a santidade está ligada com o estado de vida. Às vezes a pessoa entende que, para uma mãe de família, por exemplo, ela entende que ser santo, ela tem que ficar o dia inteiro na igreja, por exemplo. E não cuida dos filhos. Exato. Não cuida do marido. Não dá atenção para o marido. Então, às vezes a pessoa não é por mal. A pessoa acha que que Deus quer disso dela. Ou não vai entender a vida conjugal, por exemplo. Acha que é pecado a vida conjugal, por exemplo. E a vida conjugal está dentro do plano de Deus. Quando, claro, vivida de acordo com o plano de Deus. Então, existem meandros e situações inúmeras que são difíceis. Às vezes a pessoa tem um trauma,
por exemplo, né? Que acabam muitas vezes determinando pecados na sua vida e ela não sabe como lidar com aquilo. E sem contar as pessoas que são em alto grau de santidade. Tem fenômenos místicos, discernir esses fenômenos não é nada fácil. Muitas vezes somos enganados, outras vezes, porque imagina a experiência de Santa Faustina. Sim. Na vida dela. Tá? Então, como viver naquela dimensão que ela vivia sem uma orientação? Ela podia ter se perdido, se confundido. Né? Então, perceba, é necessário a direção espiritual para o crescimento. Senão, eu posso me perder nesse caminho. Muito importante, Padre Miguel. Até me veio assim, por exemplo, a Santa Faustina, ela tinha o dom, né, com a permissão de Deus, de ver as almas do purgatório que vinham, não, né, ela não chamava, elas vinham com a permissão de Deus para pedir orações. Se ela não tivesse uma direção espiritual, quanta confusão aconteceria aqui, como acontece com pessoas que podem, né, ter esse dom, mas acabam indo para outras situações, né, ofendendo a Deus, o amor de Deus. Por quê? Porque falta essa direção espiritual, essa catequese importante, porque a direção, ela é o espiritual. Ali, quando tu estás com o diretor espiritual, tu está recebendo o discernimento, né, das ideias, das questões daquilo que vem, né, no teu interior, da tua vida, do teu dia a dia. Esse discernimento místico também, né, aquilo que é a voz de Deus, né, e que não é, que às vezes a gente, eu estou sentindo que o Senhor está falando tal questão. Isso sempre tem que colocar. Tem discernimento. Tem que ter o discernimento, né? Eu vejo assim, já ouvi até pessoas chegarem em mim e dizerem, por exemplo, do meu filho, teu filho será um grande sacerdote. Eu não sei, eu não sei. Isso é uma questão que, né, no caso, ele vai receber a graça de Deus, eu vou rezar, e ele vai conversar com o diretor espiritual. Ou então, como também já vi, fulano, tu vai casar com a fulana. Como tu vais falar isso? Tu te coloca numa posição que tu é o diretor espiritual daquela pessoa. É complicado. É um leigo, sabe? Muito complicado. Claro, podem vir questões no teu coração, tu vai rezar, porque tu estás falando algo sério sobre a vocação de uma pessoa, de um ser humano. E tu estás te intrometendo na missão que Jesus deu para aquela pessoa. É bem diferente de outros testemunhos. Por exemplo, o próprio Frei Gilson deu um testemunho de um dos primeiros fortes sinais que ele teve para ir para a caminhada sacerdotal, que foi dentro da Canção Nova e que foi com um sacerdote lá. Mas foi algo assim, aquele silencioso, único, que tu via que não tinha, sabe? E aquela direção foi dada por um sacerdote. Por exemplo, me lembro aqui o padre Ladislau, né? Nosso querido padre, que ele, quando as pessoas, vocacionados, né, que procuravam ele dizia, nos conselhos que ele dizia assim, não fala para ninguém. Ele dizia assim, né? Não fala. Né? Reza, não fala. Por quê? Por causa do risco dessa intromissão, né? Se tu começa a falar, milhares de pessoas começam a mandar contra, fazer isso, e muitas vezes a pessoa pode se perder. Mas eu queria falar interessante, até para uma coisa prática para as pessoas. Então, como é que é a dinâmica da direção espiritual? Nós falamos sobre direção espiritual. Né? Que diferença tem, por exemplo, direção espiritual e confissão? Tá? A confissão é um sacramento onde você vai confessar os seus pecados. Só que, no entanto, você vai fazer na confissão, você faz seu exame de consciência, enfim, se arrepende, e você vai dizer, padre, meu estado de vida é esse, faz tanto tempo que eu me confessei, e os meus pecados são os seguintes.
Quer dizer, qual é o pecado, a frequência, se há alguma gravidade nele, é isso. Só que esses pecados, tá, nesse momento não tem como você... Todo pecado tem uma dinâmica, né, que acontece, tem uma causa, tem uma consequência, que você não consegue muito trabalhar na confissão. Então a direção espiritual é diferente. Ela vai envolver toda a sua vida. Toda a sua vida. Né? Todas as suas decisões. Toda a sua história de vida. Porque o objetivo dela é nos levar à santidade. Então na direção espiritual você vai marcar com o sacerdote, conversar com ele, vai ter que ter um encontro, pode ser um encontro mensal, não precisa ser muito frequente, uma vez por mês, onde nós vamos fazer um acompanhamento da sua vida. Então nós precisamos conhecer a sua história de vida, saber todas as realidades que envolvem, o seu estado de vida, a sua história, os seus hábitos, maus hábitos, traumas, situações. E nós vamos, junto com esse caminho, nesses encontros, vamos trabalhando, aprofundando diferentes pontos. E não tem uma pressa. Tipo assim, eu tenho que terminar esse negócio aqui logo, porque não. Então, nós vamos o diretor espiritual vai trabalhando também na medida que o dirigido vai trazendo também as coisas. E claro, ele também vai direcionando conforme ele vai vendo a necessidade. Então, é preciso uma abertura de alma, uma sinceridade. Então, você tem que confiar, você tem que rezar, pedir no exorcismo espiritual, porque você não pode ter desconfiança do diretor espiritual. Medo, né? Você precisa realmente confiar nele. Porque você não pode esconder nada dele, nada. Senão, o diabo vai entrar ali e vai trancar as coisas. E é perda de tempo. Quando há mentira, um escondimento, não tem confiança, não faça exorcismo espiritual. Procure realmente, tem que ter confiança, regularidade, sinceridade na direção espiritual e espírito de obediência. Ou seja, não é um quartel, mas você vai, aquilo que você combina na direção espiritual, ou o diretor espiritual te diz assim, olha, você não pode fazer isso. Tá? Então a pessoa, para se tornar eficaz, a pessoa vai dizer, olha, vai se submeter a essa obediência, livremente. Ou então ela vai ter que dizer, olha, na outra direção espiritual, rapaz, eu não estou conseguindo obedecer isso. Então vamos trabalhar isso. Então é preciso trabalhar, então regularidade, sinceridade, obediência. Né? Então, e essa frequência vai realmente formando, fazendo crescer. Uma direção espiritual vai se conectando na outra, vai formando, vai ajudando você a caminhar. É um trabalho lento, gradual, porque a vida espiritual é assim. Ninguém é santo de um dia para o outro. Então, muitas vezes você fica num ponto, muitas vezes. E tem coisas que são muito difíceis, porque só a ação do Espírito Santo pode discernir. E, aliás, o grande diretor espiritual é o Espírito Santo. Então é preciso, sim, você rezar por essa direção, você rezar pelo teu diretor espiritual, né? E realmente permitir que Deus comece a agir na sua vida. E funciona. Isso é uma prática já milenar na igreja, né? Então, muito antiga. E, de fato, se você caminhar com o diretor espiritual, né, você vai conseguir crescer verdadeiramente na sua vida espiritual. Mas é preciso isso. É preciso obediência, preciso sinceridade, busca de conversão, frequência, tem que vir. Também porque senão as pessoas confundem. Uma coisa é uma orientação, outra coisa é direção espiritual. A orientação você quer discernir uma coisa, você vai lá e pergunta para o padre, vai você rezar, vai te orientar aquele ponto. A direção espiritual ela não é isso. Ela passa por essa regularidade da sua vida, esse crescimento espiritual de toda a sua vida ao longo do tempo. Então, não dá direção espiritual, né? Você fazer um direção, hoje, daqui a um ano, você vai fazer outra. Porque a sua vida mudou. Não tem mais nada a ver uma coisa com a outra. Então, tem que recomeçar.
Então tem que ser frequente, senão não tem sequência, né? Então já fica algumas dicas para você também procurar, né, diretor espiritual, rezar por ele, pedir a Deus um diretor espiritual e faça, porque é necessário, se a gente quer crescer na vida espiritual. E também, né, padre, a gente tem que lembrar que não tem prazo, né? Não tem prazo. Não É é até a uma hora da coisa, morte. eu vou começar uma direção espiritual porque até o ano que vem eu termino, estou formado e aí está tudo bem. Muito Não, importante não isso, tem é. nada disso, vai continuando. Enquanto você estiver vivo, você está vivendo, você está sendo influenciado, você está sendo tentado, você está tomando decisão, você está agindo, precisa continuar a direção espiritual. Então é assim, comece e não se preocupe com essa tal de finalização, né? Porque a gente não vai pensar nisso. Mas talvez a gente, num próximo programa, volte a aprofundar um pouquinho esse tema, porque é muito vasto, né? É um tema muito rico e a gente pode até pensar nisso. Hoje eu quero me despedir então de vocês, desejar uma boa semana e a você também. Fiquem com Deus, tenham uma semana muito abençoada e até a próxima quarta-feira, quando voltaremos com mais o ID aí na sua casa. Até lá. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei?